Então é isso, vamos lá fazer nossa revisão de ciências. Fica bastante atento nos conteúdos, para que se você tiver alguma dúvida, tiver esquecido alguma coisa, você possa relembrar, tirar suas dúvidas nessa explicaçãozinha breve sobre o que a gente viu aí nos conteúdos de ciências. Vamos lá? Na unidade 1 dos conteúdos de ciências, nós estamos vendo a luz e o som. E no capítulo 1 nós estudamos os sons dos ambientes. Aí na imagem de abertura a gente pôde observar crianças tocando instrumentos, a gente pode observar a fala, né, através aí da leitura de um livro para as crianças. A gente pode observar também um médico ouvindo os sons que o nosso corpo faz naturalmente, né? Existem sons que nós fazemos aí sem nem sequer pensar nesses sons, né? Eles são involuntários. A gente também pode observar uma mulher, né, cantando, gritando e quebrando uma taça. Nas aulas que nós tivemos presenciais aqui na nossa sala, a gente viu um vídeo de como uma pessoa conseguiu aí cantar, entonar um som, chegar a uma frequência vocal ao ponto de quebrar uma taça. E nós vamos revisar um pouco desse capítulo, retornar aí um pouco os conteúdos para que a gente consiga fazer uma revisão. Logo aí na página 138 a gente pode observar a imagem desse relâmpago, que é um fenômeno físico de luz gerada após uma descarga elétrica, né, um raio, e produz um som que nós chamamos de trovão. Os sons podem ser produzidos por objetos criados pelos seres humanos, como despertador e televisão, ou de forma natural, por fenômenos físicos e seres vivos. Desse modo, os animais, o nosso corpo, os objetos, a natureza e uma série de outras coisas produzem som. E aí nós podemos ver o que é um fenômeno físico. O fenômeno físico é o processo ou qualquer ocorrência física que se relacionem com a luz, o som, o magnetismo, a eletricidade e etc. Aqui nós podemos ver, né, a imagem de duas crianças, aí cada uma com um animal. Um aí é uma ave e o outro é um gatinho, né, um felino. E os animais também produzem sons. A gente pode observar, né, cada animal produz um som diferente. Nós vamos ver também os sons dos animais no nosso conteúdo de artes. Nós estudamos no conteúdo de arte um pouco sobre os sons dos animais, o nome que se dá aos sons dos animais, né? E aí os conteúdos vão se entrelaçando, né? Conversando entre si em determinadas disciplinas que a gente vai estudando. Na página 140 nós temos aí o símbolo, lá no iniciozinho da página, o símbolo do RA, do objeto digital. E nessa realidade aumentada nós vamos ver um jogo educacional, um quiz sonoro. Selecione qual é o objeto que produz o som correspondente ao apresentado. E aí nós vamos poder realizar esse joguinho. Se você já tem aí possibilidade de abrir sua realidade aumentada, vá lá na página 140 e abra a realidade aumentada, né? Em alguns dos vídeos colocaram lá uma perguntinha, um comentário com uma pergunta de como que eu consigo abrir essa realidade aumentada. Então você vai baixar o aplicativo do RA lá na Play Store. Você vai na Play Store e tem o aplicativo do RA do SAI Digital. E aí você vai estar podendo abrir baixar esse aplicativo, abrir a câmera do seu celular com o aplicativo, né? Através do aplicativo, colocar em cima da imagem do RA na folha do seu livro e vai abrir a realidade aumentada para que você realize os jogos, veja os quiz, né? Veja as abas que também apresentam nessas realidades aumentadas, os vídeos e tudo mais. Então, se você não tem, aproveita para fazer também. Na página seguinte, página 141, nós vamos estar vendo um pouco sobre a produção e a captação dos sons. O som é um tipo de onda que se forma por meio da vibração de algo. Ele se propaga no ar, na água e nos metais. Por exemplo, a vibração empurra o ar até ser captada pelas orelhas. E aqui nós já podemos ver um esquema
representando todo o percurso que o som faz até chegar aí no seu destino final, né? O cérebro, onde ele vai estar aí decifrando aquele som. Vejam aqui que o formato das orelhas, né, externas, elas são ideais para captar as ondas sonoras. Nós temos 2 orelhas, uma de cada lado da cabeça, exatamente para captar melhor o som do ambiente e para saber de qual direção o som está vindo. E aí nós temos o canal auditivo, né? Logo depois da orelha externa nós temos o canal auditivo, nós temos o tímpano, nós temos o martelo. Essas são aí as partes, né, internas da nossa orelha. A bigorna, a estribe e a córnea. Então essas são as partes aí internas dos nossos ouvidos, né, que fazem parte aí do nosso sistema auditivo. Na imagem aqui ao lado a gente pode ver, né, que o rapaz está falando. E as ondas sonoras emitidas pela fala dele são captadas pelas orelhas da moça. E aí a gente vê aqui, ó, ele fala e as ondas sonoras que são propagadas pelo ar são captadas pela orelha da moça. E aí vocês podem até continuar a leitura nessa página e se aprofundar ainda mais no passo a passo que já é mostrado aqui nessa imagem. Então, essa imagem já faz todo o caminho que o som faz, até que nós possamos entender, compreender o que nós estamos escutando, né? Identificar os sons que nós estamos escutando. Vamos ver um pouco sobre os sons do corpo humano. Aí na página 143, aborda exatamente a capacidade humana de produzir sons com o corpo, e a voz é muito grande. Então o ser humano ele tem uma capacidade imensa de produzir sons. E a gente pode observar aí a taça quebrada exatamente como um símbolo, né? Da ressonância do som através da voz produzida pelo ser humano, que foi o vídeo que a gente viu nas nossas aulas presenciais, quando a gente viu um cantor conseguindo quebrar uma taça através aí da potência da voz produzida por ele. Um cantor bem treinado consegue emitir uma onda sonora capaz de quebrar uma taça. Isso acontece porque qualquer objeto, como a taça, já tem uma vibração própria que não conseguimos sentir. Mas o cantor consegue atingir a mesma vibração que a taça, e essas vibrações juntas ficam tão intensas que a taça se quebra. Esse fenômeno é denominado ressonância. Além da voz que podem ser produzidas pelo nosso corpo, há outros sons involuntários, como as batidas do coração, o bocejo, o soluço, o espirro, tosse, o nosso estômago roncando de fome e etc. Também há alguns sons que podem ser produzidos voluntariamente, como estalo de boca, estralo de dedos, batidas na barriga, assobio, o canto, as palmas, o sapateado, entre outras. Aqui a gente pode ver a imagem dos integrantes do grupo Barbatuques, né? Os Barbatuques. A gente viu um vídeo da apresentação desses artistas, vocês também podem aí pesquisar para ver aí os sons produzidos por ele, né? No vídeo que a gente assistiu, a gente viu uma música inteira feita apenas com sons produzidos pelo corpo, sem nenhum instrumento. Então, se você tiver a oportunidade de ver mais um vídeo, né, e quiser se interessar, vocês podem ver. E também aí, com certeza, vocês que estavam aqui na aula, na sala de aula, no dia dessa aula, vão lembrar do vídeo que a gente assistiu sobre esse grupo. Na página 144, nós vamos ver sobre os sons e a saúde. Geralmente, chamamos os sons indesejáveis de ruídos. Portanto, ruído é qualquer som que seja considerado desagradável e perturbador ao ouvinte. Uma pessoa pode gostar da chuva batendo, outra pode se incomodar com isso. Os sons da TV e do videogame podem não incomodar quem a está assistindo ou jogando, mas podem incomodar as outras pessoas. A conversa é produzida pela voz humana, mas também podem ser ruídos quando precisamos de silêncio.
Então aqui a gente pode ver a imagem de uma menina ouvindo o som. O que vocês acham que ela está ouvindo? Um som agradável ou ela está ouvindo aí um som desagradável? Pela expressão no rosto dela, né, a gente vê que ela está ouvindo aí uma música, um som agradável, né, pelas notas musicais aqui saindo da imagem, né, saindo do fone de ouvido dela, a gente pode observar que ela está ouvindo uma música. Aqui a gente já vê outra expressão, né? Essa expressão parece muito mais angústia, né? Os ruídos altos prejudicam a nossa audição, como um exemplo é os fogos de artifício. Quando ouvimos ruídos, podemos ficar irritados e nervosos. Ruídos e sons altos podem prejudicar a audição e até mesmo fazer com que o indivíduo perca a capacidade de ouvir. Alguns exemplos de som muito altos, né, que nós podemos ouvir e nos prejudicar são os fogos de artifício, a buzina de carro, sirene e alguns outros sons que podem aí prejudicar até a nossa audição. Na página seguinte, 145, nós podemos ver aqui um cartaz, né, com os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde, com a saúde das nossas orelhas. E aí ele dá todo um passo a passo que quando vocês estiverem estudando, vocês irão ler esse cartaz explicativo, observando passo a passo de como a gente pode cuidar das nossas orelhas, das formas corretas de limpar, de usar os fones de ouvido e etc. Logo aqui embaixo, a gente pode ver os decibéis, que é a forma para medir os sons, né? Medir a potência do som. E aí nós podemos ver a nossa respiração como uma das mais baixas, né? 10 decibéis, um exemplo. E lá no último, bem escuro, né? O limite da dor, a gente vê os fogos de artifício. Aí também a gente pode ver nessas partes mais escuras, né? Que representam os barulhos mais altos, os barulhos estrondosos e o limite da dor. Lá no barulho alto, a gente vê o trânsito da cidade, os barulhos produzidos pelo trânsito. A gente já vê aí no muito alto o barulho produzido pelo caminhão, na sequência o secador, o helicóptero, um instrumento musical que é o trombone, as sirenes, um avião a jato e os fogos de artifícios. Esses que são considerados aí os barulhos mais altos. E as grandes cidades apresentam muita poluição sonora. Afinal, são muitos veículos, são muitas buzinas, os ruídos de construção e o som alto causado por esse tipo de poluição. E é o que a gente tem como poluição sonora. A poluição sonora pode causar diversos problemas, como a perda parcial ou total da audição. Então, sempre que existe aí um ambiente com muito barulho, nós podemos dizer que é um ambiente com poluição sonora. E a poluição sonora é muito prejudicial à saúde dos nossos ouvidos, à nossa saúde auditiva. Além disso, é importante esclarecer que não são apenas os seres humanos que sofrem desse problema. Outros animais também sofrem com ruídos e barulhos altos. Há pessoas que têm alguma deficiência auditiva e por isso não ouvem sons ou ouvem muito pouco. Aqueles que não ouvem som algum são chamados de surdas, né? Algumas nascem sem ouvir, enquanto outras perdem a capacidade de ouvir ao longo da vida. As pessoas surdas são capazes de se expressar e se comunicar. Para isso, a comunidade surda utiliza uma língua própria. É a língua brasileira de sinais, também conhecida como Libras. E aí nós estudamos, né? Observamos aí o alfabeto e os números na língua brasileira de sinais. Até treinamos aí algumas letras, né? Vendo, né, falando aí o nosso nome, se comunicando através da língua brasileira de sinais, o nosso nome, né? Construir o nosso nome através da língua de sinais. Você pode até tentar fazer de novo, né? Desafiar aí seu pai, sua mãe ou quem esteja aí com você em casa a fazer o nome com a língua brasileira de sinais. E sobre a audição dos animais?
Vocês estão lembrados? Na página 148, a gente está vendo aí a audição dos animais. E vamos rever um pouco sobre essas audições, né? Que cada animal tem aí uma audição diferente, né? Alguns deles têm uma audição muito aguçada. Ao longo do tempo, alguns animais demonstraram necessidades diferentes e a audição aguçada é uma delas. Para sobreviver em determinados ambientes, alguns animais desenvolveram a capacidade de escutar melhor. Por exemplo, o morcego é um animal com hábitos noturnos e, por não enxergar muito bem à noite, desenvolveu melhor sua audição. Por meio dos sons, esse animal é capaz de se deslocar, de perceber o perigo, se aproximando e de saber o momento certo para caçar a sua presa. E aqui nós podemos observar animais que têm aí uma audição bem aguçada: o golfinho, o cachorro, o rato, o morcego, como eu já havia citado, o elefante e o crocodilo. E um dos últimos assuntos aí do nosso capítulo, né, o último assunto para fechar o nosso capítulo, é os sons dos instrumentos musicais. Na página 150 nós podemos observar essa imagem da orquestra, né? Uma orquestra sinfônica que é formada por muitos músicos que são posicionados de acordo com o instrumento que tocam. Cada instrumento produz um som, dependendo do material que é feito. Um violino é de madeira e produz um tipo de som. Já o saxofone é de metal e produz outro tipo de som. Podemos dizer que cada instrumento tem uma impressão digital sonora. Isso é, cada um produz um som próprio. As vozes das pessoas também são únicas. Essa qualidade que permite diferenciar cada instrumento musical ou voz é chamada de timbre. Os instrumentos, no caso, podem ser aí classificados de acordo com o modo como emitem o som. Por exemplo, aqui a gente está vendo a harpa, o violino, a viola, o violoncelo e o baixo, eles são instrumentos de corda. Então aqui a gente tem um exemplo da harpa, né? E tem vários outros instrumentos também que são de corda e emitem um tipo de som. Já a flauta e o clarinete, o oboé, o saxofone, o fagote, o trompete, são instrumentos de sopro. Esses instrumentos podem ser de madeira ou de metal. E a gente pode estar vendo um tipo de instrumento de sopro, que é o trompete, onde que esse garotinho aqui está tocando, né? Tocando aí o trompete. Na página 151, nós podemos ver essa garotinha tocando aí um triângulo, que faz parte dos instrumentos de percussão, que precisam ser batidos com as mãos ou com algumas baquetes, agitados, raspados ou ficcionados para produzir algum som. Alguns exemplos são o xilofone, o tímpano, o gongo, o chocalho, o triângulo, os pratos, entre outros. Dependendo do tipo de instrumento, o material tem que ter características específicas para emitir a vibração correta do ar. Os materiais mais usados são de origem vegetal e mineral, como a madeira e os metais. Alguns instrumentos têm algumas partes formadas de material sintético, como o plástico. E aqui nós podemos observar a imagem de tocando em instrumentos, né, em um desfile. Aqui também a gente faz muito isso nos desfiles de 7 de setembro, onde os alunos vão caminhando aos sons aí produzidos por uma banda, tocando aí instrumentos. Como vocês podem ver na imagem, nós estamos observando instrumentos tanto de sopro como de percussão. Vocês conseguem identificar algum instrumento além desses que eu citei, de sopro, de percussão? Tem algum aí de corda? Eu não vi nenhum de corda, né? A gente só está vendo aí instrumentos de sopro e de percussão. Além do timbre, o som apresenta outras qualidades, a intensidade e a altura.
A intensidade é quando se pode identificar se o mesmo som é forte ou fraco e está associada ao chamado volume do som. Já a altura do som é quando se pode identificar um som grave e um som agudo. Por exemplo, uma mesma nota musical tocada por um trombone será mais grave do que quando tocada por uma flauta. Vamos finalizando por aqui nossa aula de ciências, nossa revisão de ciências. Vamos encerrando, eu espero que vocês continuem os estudos, aprofundem os estudos de vocês, A gente deu aí, o capítulo é um pouco extenso, a gente deu aí uma revisadazinha de leve nos conteúdos, até para nossa aula não ficar muito extensa, mas eu espero que vocês aprofundem, que vocês tenham curiosidade de se aprofundar ainda mais no assunto e poderem também tirar aí todas as dúvidas de vocês, fazer uma avaliação com bastante segurança e guardar esses conteúdos aí para sempre na memória de vocês, tá certo? Então é isso, gente, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até amanhã, tchau!